Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre Pais e Filhos, de Ivan Turgenev. Esse livro que saiu pela Kozak Naif, agora, se eu não me engano, ele está sendo publicado pela Companhia das Letras. Eu tenho essa edição há bastante tempo, mas resolvi lê-la como um preâmbulo para a leitura dos Demônios, que é o último livro do nosso projeto aqui, lendo Dostoiévski no seu bicentenário. Ele me foi indicado pela Carol, que é minha amiga e apoiadora lá no canal. Ela tem um perfil no Instagram que eu vou deixar o endereço aqui, o arroba dela. E é um livro que eu gostei muito de ter lido, eu nunca tinha lido nada do Turgenev. Essa edição é super bonita, né? Foi com tradução do Rubens Figueiredo. Essa edição, além de tradução, tem um pós-fácil dele. E dois textos muito interessantes, um do próprio Turgenev, uma análise de tipos que ele faz com base no Dom Quixote e no Hamlet. E um texto do Henry James que me ajudou a confirmar algumas impressões que eu estava tendo ao longo da leitura. Esse livro, que foi publicado em 1862, ele tem uma importância grande dentro da história da literatura russa. É um livro que se beneficia de um certo conhecimento de contexto. Se você não sabe muito bem a época em que o livro saiu, ou a que exatamente ele está se referindo, ele pode não revelar toda a sua importância durante a leitura. Essa discrepância ficou um pouco marcada para mim. Lendo esse livro, eu lembrei muito de um certo estilo de escola literária, em especial a realista, com o qual eu já estava acostumada, né? O livro me lembrou um pouco o Balzac, me lembrou o Flaubert, me lembrou um pouco esses livros do realismo, da escola realista do século XIX, um pouco do Eça de Queiroz, enfim, essa coisa de mostrar características de um ponto de vista até crítico da sociedade, da época e do contexto. Uma proposta realista não muito engajada, né? O Turgenev busca aqui um estilo mais sóbrio e impessoal, e nesse sentido o tom seria mais parecido com o do Flaubert mesmo, mas uma apresentação sem romantizar os personagens, os tipos, sem a idealização típica do romantismo, né? Então, eu teria que dizer aqui para vocês que, do ponto de vista do estilo de escrita, eu não fiquei particularmente impressionada. É um livro bom, é um livro muito bom, mas não é um livro que eu julguei extraordinário. A história por trás dele, no entanto, é muito interessante. E é o que eu acho que faz o livro ter a sua importância, e ele acaba crescendo depois que a gente sabe dessas coisas. Pais e Filhos, como o título sugere, fala de gerações diferentes. Então a gente vai ter a geração dos pais, é um conflito de gerações, né? A geração dos pais e a geração dos filhos. E aqui, essas gerações são gerações bem específicas. A gente poderia dizer que a geração dos pais é uma geração que ficou conhecida na Rússia como os homens de 1840, geração de 1840, que seria uma geração filha de grandes proprietários de terra ou de nobres, homens já com um certo olhar para a Europa Ocidental, muito influenciados já por algumas visões de mundo e ideologias da Europa Ocidental, como o romantismo, por exemplo, eram homens muito influenciados pelo romantismo e pelo hegelianismo. Então são homens ainda ligados a certas tradições russas, eles estão ali numa espécie de híbrido, mas eles já têm um contato com uma outra cultura e já começam a olhar para a estrutura social russa como a necessidade de reforma. Esses homens, eles vêm de um contexto de uma série de reformas. Quem fez um vídeo muito bom sobre esse livro com um aspecto grande do contexto foi o Nicolas. Eu vou deixar o vídeo dele aqui porque vale muito a pena para quem quer se aprofundar na questão do contexto. Então, por exemplo, houve a Guerra da Crimeia, a Rússia fica muito pobre, perde uma série de batalhas. Os diferentes czares começam a olhar para uma necessidade de modernização da Rússia, começa-se a pensar, por exemplo, na criação de uma rede ferroviária ou no envio dos jovens russos para a Europa para que eles pudessem estudar e se ocupar de outras coisas. Há uma discussão bastante grande sobre a libertação dos servos, que de fato acontece em 1861, enquanto o livro estava sendo escrito. Então, esses homens de 1840, essa geração, que é a geração Turgenev, é a geração Dostoiévski, essa geração, eles têm um olhar meio lá, meio cá. Eles estão num lugar de
intermédio, vamos dizer assim. A geração dos filhos, narrada aqui, é uma geração que ficou conhecida como a geração de 1860. E essa geração já é uma geração de origem diferente. Eles já são filhos de uma classe mais intermediária, que seriam professores, médicos, funcionários da burocracia estatal. E essa nova geração já não se identifica mais tanto com as tradições russas e já consegue ter uma adesão maior com ideologias europeias mais ligadas a uma ideia de transformação, de repúdio, de revolução, de negação de certas tradições, né? Então a gente tem aqui na figura do que seriam os filhos desse livro um olhar bem mais crítico para o que era considerada a tradição russa. Em parte porque eles já se veem com bem menos identificação com essas tradições, sejam elas a religião, o regime czarista, essa estrutura quase de castas, que era a estrutura dos servos, né? Os servos tinham uma situação na Rússia análoga à da escravidão, eram pessoas que eram propriedade dos seus senhores, né? Então eram pessoas com condições de vida muito limitadas e duras. Então a gente vai ter aí a representação dessas duas gerações. O livro é relativamente pequeno, apesar dele ter essa grossura aparente, ele é um livro curto, né? Porque tem muito aqui dos textos de apoio. E ele é um texto de leitura rápida também. É uma história com poucos personagens. A história começa com o Nikolai, que é um proprietário de terras, é um homem de 44 anos, que está com um dos seus empregados, porque ele já está num processo de emancipação dos servos, né, e de começar a contratá-los ou a fazer arrendamento. Ele está na estrada esperando a chegada do filho dele, que está vindo da universidade. O filho dele se chama Arkady. Quando esse filho chega em casa, ele não chega acompanhado, ele chega com um amigo, que é uma pessoa assim que chama um pouco a atenção pelo seu jeito, pelas suas roupas, que é o Bazarov. O Bazarov seria o protagonista do nosso romance. Ele começa sendo apresentado como um personagem secundário, no entanto, ele vai ganhando, ele vai tomando o espaço e vai se tornando o personagem principal. E por essa apresentação, a gente já vai intuir que o Nikolai faz parte da geração de 1840, então essa geração mais influenciada pelo romantismo e ainda ligada a certas tradições, e os dois estudantes, a geração de 1860, né? E aí o que acontece? A gente vai descobrindo ao longo do livro que o Bazarov se auto-intitula, assim como o Arkady. O Arkady é uma espécie de discípulo, de seguidor do Bazarov. Eles se intitulam nihilistas. E uma das grandes importâncias históricas desse livro é que esse termo vai ser popularizado por causa do romance. Então as pessoas vão passar a usar mais esse termo por causa do romance. E aqui, nihilista não tem exatamente as implicações filosóficas que se conhece por nihilismo. Nihilismo aqui é uma espécie de negação das tradições, olhar crítico para as coisas. Eu vou ler uma passagem onde os próprios personagens explicam isso. O que Bazarov é? Sorriu Arkady. Tio, o senhor quer que eu lhe diga o que ele é precisamente? Faça-me esse favor, meu sobrinho. É um nihilista. Como? Perguntou Nikolai Petrovich, enquanto Pavel Petrovich se punha imóvel, a faca erguida no ar, com um pouco de manteiga na ponta da lâmina. Ele é um nihilista, repetiu Arkady. Nihilista, disse Nikolai Petrovich. Vem do latim nihil, nada, até onde posso julgar. Portanto, essa palavra designa uma pessoa que não admite nada? Digamos que não respeita nada, emendou Pavel Petrovich, e novamente se pôs a passar manteiga no pão. Aquele que considera tudo de um ponto de vista crítico, observou Arkady. E não é a mesma coisa? Indagou Pavel Petrovich. Não, não é a mesma coisa. O nihilista é uma pessoa que não se curva diante de nenhuma autoridade, que não admite nenhum princípio aceito sem provas, com base na fé, por mais que esse princípio esteja cercado de respeito. Então a gente tem esse diálogo do Arkady com o pai e com o tio sobre o Bazarov e o que viria a ser o nihilismo. Esse tio Pavel, inclusive, é muito interessante porque, dentre os homens mais velhos apresentados, ele vai ser o representante da geração de 1840 mais radical e mais caricato. Ele é um homem que usa várias expressões estrangeiras, ele anda todo emperequetado, ele tem ares de nobre, ele é uma pessoa afetada, ele está ligado a certas tradições mais antigas, né? E em compensação, o Nikolai, que é o pai do Arkady, é um homem que gosta muito de poesia, porque dentre as particularidades dos nihilistas, dos auto-intitulados nihilistas do romance,
está um certo desprezo pela arte. Eles dizem que eles não se importam com a arte, porque assim como a religião, as tradições, as coisas que eles desprezam, não são úteis, são coisas inúteis. Então existe um certo quê de materialista, positivista e utilitarista nessa postura deles. O que me fez lembrar bastante os livros do Dostoiévski. Vamos lembrar que eu estou lendo esse livro como um preâmbulo para os demônios. O Dostoiévski leu esse livro e gostou muito, mas o Dostoiévski tem um livro sobre o qual eu fiquei pensando bastante enquanto lia esse, que é o Memórias do Subsolo, que tem um protagonista que critica bastante o positivismo e o utilitarismo. Um protagonista que intui o subconsciente e que mostra que não basta que você seja dotado de racionalidade e que você julgue todas as coisas do mundo pela ótica da racionalidade, porque você vai agir de maneiras incongruentes. O ser humano é assim. Tem coisas que a racionalidade não dá conta. Então a gente tem esse protagonista do Memórias do Subsolo que fica o tempo inteiro botando em xeque não a validade, mas a eficiência, a eficácia dessas posturas ou dessas ideologias. O Bazarov, então, é um personagem que eu achei insuportável, assim, um verdadeiro pentelho. Ele é um personagem que, como ele tem um quê de iconoclasta, ele não respeita os mais velhos, ele não respeita a casa dos outros, ele chega de hóspede na casa dos outros sem qualquer consideração pelas pessoas, enfim, como se ele estivesse na casa dele, folgado. Ele é uma pessoa que não tem respeito pelos mais velhos, assim, ele não tem respeito, como a descrição que eu li, ele não tem respeito por instituições, nem por tradições. Então ele fala com todas as pessoas como se as pessoas fossem equivalentes a ele. Mas ele também tem um quê do contra, né? Ele é aquela pessoa que tem, às vezes, um certo espírito de porco. Então ele é um personagem que é muito bem construído, mas que é uma mala sem alça. A gente também vai conhecer ao longo do livro uns outros personagens que vão ser importantes para a gente entender a jornada do Bazarov. Tem a família do próprio Bazarov, que é uma família mais pobre que a do Arkady. Então, os pais do Bazarov são pessoas mais humildes. O pai do Bazarov, por exemplo, era médico. Então, a gente já tem aí também uma diferença de classe social da família do Arkady para a família do Bazarov. Os pais do Bazarov também são pessoas que olham para a cultura da Europa Ocidental e para a música, para as artes, com um olhar reverente. Eles são religiosos, então eles estão ligados a uma tradição russa mais forte, até porque eles não estão ligados só à cultura cristã, mas também a uma tradição mais misturada, e sobre isso tem um vídeo que eu fiz aqui sobre o Dostoiévski, que é o Dostoiévski e a religião, que já mostra um pouco a relação do próprio Dostoiévski com toda essa outra riqueza cultural para além do cristianismo que ele mistura na visão religiosa dele, e essa mistura tá aqui um pouco também na família do Bazarov. Só que o Bazarov também vai conhecer uma moça, uma mulher, que de certo modo vai surpreendê-lo, vamos dizer assim, porque o Bazarov é uma pessoa que também subestima as mulheres. Ele também acha que as mulheres não são seres iguais aos homens, ou que não devem ser levadas, enfim, as suas opiniões ou o seu intelecto não devem ser levados em consideração. Então ele vai conhecendo algumas pessoas ao longo do romance que vão mostrando um pouco do modo como ele se relaciona com elas e do modo como ele sustenta ou não essa sua posição nihilista. A gente pode dizer que o romance, de certo modo, é o choque do Bazarov com a sua própria ideologia. E esse choque, ele fica mais evidente no contato com essa mulher, com essa personagem feminina. É quando a gente começa a ver ali um certo abalo das estruturas filosóficas do próprio Bazarov. Uma coisa que a gente também percebe no nihilismo do Bazarov é que ele era um nihilismo que gerava uma certa inação. Como o Bazarov não acredita meio que em nada e ele duvida meio que de tudo, ele não tem uma postura propositiva, ele tem só uma postura negativa. Então ele acaba assumindo uma postura de uma certa paralisia em relação às coisas, né? E a gente também vai vendo as mudanças ocorrendo no Arkady, que é o discípulo dele ao longo do romance, conforme eles vão sendo confrontados com essa complexidade, vamos dizer assim, da vida humana, que desafia a proposta de vida ou de filosofia, de ideologia nihilista. Então a gente vai vendo os modos como o Bazarov vai tendo dificuldade de sustentar a sua posição.
E essas dificuldades vêm muito ligadas a certos valores que estão ligados às coisas que ele recusa. Alguns valores ligados ao romantismo, alguns valores ligados a uma tradição cultural local. E toda a jornada do Bazarov, depois que ele conhece essa mulher, é de se confrontar com essas estruturas que ele nega e o grande desafio de ele se manter nessa posição. Eu acho que essa construção do Bazarov e do seu caminho, né, da sua jornada nesses conflitos, é uma das coisas mais interessantes do romance, porque é uma reflexão que me parece ainda bastante atual, que é o quanto a ideologia pode alcançar um certo grau de dogma que cria uma inflexibilidade na ação das pessoas. E como as pessoas muitas vezes agem acriticamente por uma certa dificuldade de pôr a própria ideologia em revisão. E de perceber que talvez uma ideologia assim mega rígida, fechada em bloco, não dê conta da complexidade da vida. E eu acho que a gente ainda se confronta com esses problemas no mundo de hoje. Então acho que a jornada do Bazarov, ela é muito interessante nesse sentido. Ela é muito ilustrativa de algo que a gente ainda encara e pode passar no mundo atual. No sentido do contexto ainda, a gente pode dizer que aconteceram coisas muito interessantes com esse romance. Para além da popularização do termo nihilista, o Turgenev, que era uma pessoa muito de boa, ele não era um polemista, ele era inclusive uma pessoa que tinha muita amizade com muita gente, pessoas de espectros diferentes, pessoas que discordavam dele. O Turgenev era de uma família endinheirada, ele tinha dinheiro e ele dava dinheiro para absolutamente todo mundo. Ele deu dinheiro pro Bakunin e ele deu dinheiro pro Dostoiévski. Enfim, ele ajudava perseguidos políticos a fugir. Era uma pessoa generosa e era uma pessoa de boa. Ele buscou o máximo que ele pôde ser imparcial com esse livro e fazer boas representações dos personagens que não pendessem demais nem para um lado e nem para o outro. O que aconteceu na época que o livro saiu foi que tanto a geração mais antiga se sentiu ridicularizada, como a geração mais nova se sentiu atacada. Ou seja, ele não agradou ninguém e ele foi atacado por todos. Então criou essa situação de um autor meio que super de boa e tranquilo ficar sendo mega atacado por conta do que ele escreveu. Essa época, esse contexto histórico, é um contexto em que as gerações mais novas já começam a se envolver numa série de atentados. Não só as gerações mais novas, tá? Mas assim, já estava se popularizando bastante por conta da dureza da estrutura social da Rússia, e já de uma série de pessoas intelectuais e classes sociais que se opunham àquilo ali, que começavam a fazer atos e manifestações mais marcantes, mais impactantes. E isso faz com que ocorra uma série de incêndios, alguns atentados, inclusive um atentado que mata um dos czares, o czar que instituiu a libertação dos servos. Depois que sai o romance do Turgenev, ele passa a ser acusado por algumas pessoas pela incitação à violência. Então várias pessoas falam, olha aí o que seus nihilistas estão fazendo, né? Olha a destruição que seus nihilistas estão causando. Então tem uma coisa interessante nesse livro, pensado assim na questão da importância histórica, que é o fato de que, o Turgenev, ele procurou sintetizar artisticamente uma impressão que ainda estava um pouco difusa. Isso não estava ainda muito claro, porque ele estava no meio do turbilhão. Então ele consegue, com o livro, delinear um pouco essa situação e essa formação e essa divisão geracional. O que acontece é que depois que ele consegue fazer essa síntese, o romance dele tem um impacto na realidade, que é exatamente a radicalizar as posições. Então, aquelas posições, aquela fermentação ali cultural que estava se formando, ela começa cada vez mais a se radicalizar e o romance acaba sendo um gatilho para isso, para essa radicalização, para essa separação, né? Então, é interessante porque a realidade interfere no artista e a obra do artista interfere de volta, né? Então esse movimento é realmente muito interessante. Do ponto de vista da forma, o romance é muito contido. O estilo do Turgenev, ele já é bem diferente para mim do que a maioria das coisas que eu li de autores russos. Eu não li tantos autores russos assim, mas até então o autor mais equilibrado de literatura russa que eu tinha lido tinha sido mesmo o Tolstói.
Mas o Turgenev, ele é ainda mais contido, me parece. É uma literatura muito contida, muito sóbria. Ele bota muita ênfase nos diálogos. É um livro muito marcado pelos diálogos. Então, ele, às vezes, lembra um texto dramático. Em vários momentos, ele tem um quê de teatro. Ele consegue explorar bem o diálogo de maneira que aquilo que os personagens falam vai de encontro com o que eles agem. Isso é muito interessante também. A gente vê essa espécie do contraste da autopercepção do personagem, né? Ver como os personagens estão numa espécie de auto-engano. E dá pra ver que esse romance, que é de 1862, ele traz várias ideias que vão ser importantes pro próprio Dostoiévski no futuro, né? O Dostoiévski, ideologicamente, me parece que ele era bem contrário, crítico ou polemista com o Turgenev, embora, como eu falei, ele gostou bastante desse livro. Mas além do Memórias do Subsolo, que é um livro de 1864, onde ele vai exatamente mostrar, tentar refutar as ideologias, os movimentos positivista e utilitarista, tem uma certa semente da ideia do homem ordinário e do homem extraordinário que ele vai desenvolver no Crime e Castigo, que é um livro de 1866. Essa ideia já tá meio aqui nesse livro. Aqueles que estão acima da moral e aqueles que meio que seguem com todo mundo, fazem o que todo mundo faz, enfim, não criam novas, não ditam uma nova, não criam uma nova moral, vamos dizer assim. Eu ainda não li Os Demônios, que é um livro de 1872, mas onde me parece que o Dostoiévski vai trabalhar essa figura do nihilista, e me parece que ele vai parodiar o próprio Turgenev nesse livro, né, segundo minha amiga Carol. Mas em 1879 ele lança o que até agora é o meu livro favorito dele, que é o Irmãos Karamazov, que tem um personagem importantíssimo nihilista, que é o Ivan. O Ivan, que é muito famoso, inclusive, pelo capítulo do Grande Inquisidor. Quem tiver curiosidade, aqui no canal tem resenha tanto do Crime e Castigo, uma resenha recente, como a resenha dos Irmãos Karamazov. Tem uma análise, vamos dizer assim, de viés existencialista sobre esse capítulo específico do Grande Inquisidor. Eu vou deixar esses links aqui no box de informações para quem tiver interesse. Muito se fala sobre como na Rússia as discussões intelectuais aconteciam muito nos livros, né, na ficção, na literatura. E eu acho interessante porque existe, de certo modo, um diálogo aí, um debate do Dostoiévski com o próprio Turgenev, que eu não acho que se limite aos demônios, né? Inclusive, Os Demônios é um livro que vai ser lançado 10 anos depois. Isso era algo tão importante, tão efervescente na Rússia, que mesmo em 1879, o Dostoiévski ainda vai tratar disso nos Irmãos Karamazov, né? Então, mesmo muito tempo depois do lançamento do Pais e Filhos. Agora, falando pela experiência de leitor, algo que eu introduzi um pouco já no início do livro, nessa coisa de que eu não achei o romance em si uma coisa extraordinária, porque ele já me pareceu muito semelhante à literatura francesa ou à escola realista. Eu achei um bom livro, é um livro que você lê rápido, eu gostei muito da construção dos personagens, eu acho que é um mérito conseguir fazer personagens tão específicos e fortes num livro que é composto basicamente por diálogos. Isso claramente é uma qualidade do livro. Mas embora o livro, isso é interessante pra gente ver como o tempo em que as coisas são lidas muda um pouco a percepção. Como eu falei pra vocês, na época em que saiu, o livro desagradou de parte a parte. Geração mais antiga, geração mais nova, geração de 40, geração de 60. Mas eu fiquei, no meu processo de leitura, com uma simpatia maior com a geração mais antiga do que com a geração mais nova. A geração mais nova é basicamente marcada pelo Bazarov, pelo Arkady e por um amigo que eles encontram numa festa e que eles vão numa outra cidade, que é quando eles conhecem lá a personagem feminina importante, que eu não vou lembrar o nome, gente, nomes russos são complicados. Os 3 personagens da nova geração, eles são os personagens que me pareceram mais ridículos. O Bazarov é o personagem mais chato, né? Ele é um personagem, como eu falei, folgado, né? Ele é do contra, ele é chato. Embora tenha ótimas cenas com ele, cenas engraçadas, em especial no embate dele, seja com o próprio pai, seja com o Pavel, o tio do Arkady. O Arkady, em vários momentos, parece um rapaz ingênuo. Ele parece até um rapaz acrítico,
quando ele reproduz, ele procura reproduzir a ideologia do Bazarov, a gente vê que ele não domina direito, ele não comprou direito, existe uma admiração ali de algo que ele não entendeu, não elaborou direito e que vai caminhando para um desenvolvimento dele que se afasta um pouco do desenvolvimento do Bazarov. E o amigo que eles encontram na cidade é uma pessoa que parece também insegura, né? Ele é também um cara desrespeitoso, um pouco leviano, e ele também tem essa coisa de querer agradar, parece ter um pouco de ressentimento, enfim. Então a geração mais nova, ela já me pareceu bem mais imatura do que a mais velha. O processo de mostrar, por exemplo, a contradição do Nikolai, do pai do Arkady, como um proprietário de terras, ela é um pouco sutil, né? Porque no fim das contas, tirando o Pavel, que é o mais afetado, o mais com áreas de nobreza, vamos dizer assim, talvez até com um ar um tanto arcaico, tanto o Nikolai, o pai do Arkady, quanto o pai e a mãe do Bazarov são pessoas generosas. Eles são pessoas que têm talvez suas limitações de crenças, ou uma certa limitação na compreensão das teorias novas e tudo mais, mas eles são pessoas preocupadas, eles são pessoas generosas, eles são pessoas que procuram ser gentis com seus hóspedes, né, e ser educados com as pessoas que eles não têm, com quem eles não têm intimidade. Eles são pessoas mais cuidadosas. Então, eu aqui com meus 40 anos me identifiquei com os velhos do livro, muito mais do que com os jovens. Mas eu sei que esse retrato que o Turgenev faz aqui é um recorte, ele escolhe fazer um recorte, né? E é um recorte já muito interessante, com suposições ou intuições que viriam a se confirmar depois. Eu acho que a representação mais cáustica que eu conheço das gerações anteriores talvez esteja na figura do Fyodor Karamazov, que é o pai dos irmãos Karamazov. Eu acho que o Fyodor talvez seja a pintura assim mais negativa do que seria uma geração mais antiga, talvez. Pelo menos assim no que eu tento me lembrar rapidamente. Mas claro, também dentro das minhas limitações, porque eu não li tantos escritores russos assim. Então eu diria que é um bom livro, assim, não fica sendo o meu romance russo favorito, nem meu romance europeu favorito, ou meu romance do século XIX favorito, mas um bom romance, um romance que eu gostei muito de conhecer e que eu achei a leitura bastante válida. Eu sei que tem outros livros do Turgenev publicados e eu como falei, primeira vez que eu leio, se alguém quiser me indicar alguma outra coisa dele, eu aceito. E se também quiser dar opiniões aí, dizer o que vocês acharam sobre o livro, estão muito bem-vindos. Muito obrigada a todos pela companhia, muito obrigada aos apoiadores e membros por apoiar meu trabalho. Beijinhos e até a próxima. Tchau!